Fórum Mídias de hoje, 19 de fevereiro de 2026. Olha aí, você estava com saudade dele, ele está lá na Papudinha, lá no latifúndio improdutivo da Papudinha. Jair Bolsonaro. O pessoal andou criticando o desfile da Acadêmicos de Niterói, dizendo que era propaganda antecipada, propaganda eleitoral. Mas se esquecem do que Bolsonaro fez em 2022 para se eleger. Eu tinha visto um vídeo ontem que eu tinha baixado ele, mas baixei o vídeo errado. E depois eu não achei o vídeo. Eu falei, não tem jeito, eu vou ficar devendo para o pessoal, não. Vou fazer uma apuração do que aconteceu naquele ano de 2022, que é o que o vídeo mostrava. E aí vou mostrar para vocês o que esse criminoso aprontou em 2022 para conseguir se manter no governo e quase conseguiu. Aqui, olha só, 17/12/2021. Última pesquisa Datafolha, de dezembro de 2021, um ano antes da eleição. No último mês, Datafolha, Bolsonaro mantém a pior avaliação do seu governo. Ele tinha 53% de reprovação e apenas 22% de aprovação. E o pior, olha aqui, ó, a linha vermelha aqui mostra como a desaprovação dele foi subindo. Então ele estava, como diz lá no Norte, estava lascado o Bolsonaro. Começou 2022 lascado. Falou, como é que nós vamos fazer para continuar no governo? Aí olha só o que ele começou a fazer. O Bolsa Família, antes do Bolsonaro assumir, em 2019, tinha 13 milhões de famílias. Quando o Bolsonaro saiu, tinha 21 milhões. Ele aumentou em 8 milhões de famílias. Você acha que ele aumentou porque ele se preocupa com o pobre? Ele aumentou para poder se eleger. Ele não só botou muito mais gente, como aumentou o Bolsa Família. Primeiro, durante a pandemia, que ele não queria aumentar, vocês não lembram disso? Ele não queria aumentar de jeito nenhum, mas o Guedes avisou ele, ó, o pessoal já está avisando a risco de saque aos supermercados, que as pessoas estavam desempregadas, e aí ele aumentou para R$ 400. Mas no ano eleitoral ele achou que 400 ainda era pouco e aumentaram para R$ 600. Então o Bolsa Família, que era de 200, passou para 600, e que era 13 milhões de pessoas, foram para 21 milhões de pessoas. O Auxílio Brasil, que é o nome que ele deu ao Bolsa Família, ele acabou com o Bolsa Família e deu o nome de Auxílio Brasil. R$ 600. Vale Gás em dobro. Aí, mas para isso, ele teve que aprovar a que ficou conhecida como PEC Kamikaze, porque era proibido você aumentar custo durante ano eleitoral. Mas é proibido se você fizer uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição, aí você faz para valer uma medida e, evidentemente, o Congresso amigo, ele falou lá, olha aí, ó, vocês têm... Eles aprovavam tudo que o Bolsonaro queria, por quê? Porque ali nasceu, com o Bolsonaro, o orçamento secreto e um aumento que hoje os deputados têm acesso a bilhões de verbas para eles distribuírem. Então, o Bolsonaro comprou o Congresso com as emendas
e eles aprovavam tudo que o Bolsonaro queria. Então, essa PEC, preste atenção nos detalhes dela, que as pessoas se esquecem. Ela foi promulgada em junho, foi uma proposta que autorizou gastos extras de 41,25 bilhões fora do teto, porque tinha o teto, ele não podia estourar o teto, senão ele se ferrava. Então, 41 bilhões. Aí ela recebeu esse apelido de PEC Kamikaze por causa disso, exatamente. Né? Autorizou o gasto para criar e ampliar benefícios sociais, como Auxílio Brasil, Vale Gás, auxílio para caminhoneiro, taxista e etc. Aumentou o Auxílio Brasil para 600, dobrou o Vale Gás. Agora, a medida tinha caráter temporário, vigorando até o fim de 2022. Você veja que é uma medida eleitoreira, para valer só naquele período de eleição. É descarado. A análise do STF. Em 2024, 2 anos depois, o Supremo declarou inconstitucionais os dispositivos da emenda, por desequilibrar a disputa eleitoral e violar a isonomia, embora não tenha anulado os pagamentos. Ou seja, anulou a PEC, mas não anulou os pagamentos que haviam sido feitos. Confira os principais pontos da PEC Kamikaze. Aumentou em mais 200 o benefício do Auxílio Brasil. Detalhe, entre 1º de agosto e 31 de dezembro. Só valia para esse período. Depois, em janeiro, voltava a ser o que era antes. Portanto, o valor do auxílio deve passar de 400 para 600. A estimativa do custo da medida é de 26 bi até o final do ano. Também incrementa o valor gás. O auxílio passou a ser R$ 120. 5,8 milhões de famílias devem ser beneficiadas. A medida válida entre 1º de julho e 31 de dezembro. Só vale para aquele período eleitoral. Valor estimado, 1,05 bilhão. Proposta também consegue assistência de 2,5 bilhões até 31 de dezembro de 2022 para auxiliar o custeio direito de gratuidade dos idosos no transporte coletivo urbano. Para os estados que outorgarem créditos do ICMS, um auxílio no valor de 3,8 bilhões. Lembra que eles não repassavam o preço, o preço da gasolina, a baixa do preço da gasolina, ficava só para os acionistas. Então, ele pediu para os estados abrirem mão do ICMS para baixar o preço da gasolina. Mas isso para valer quando? Até 31 de dezembro de 2022. Os estados abriam mão do ICMS, a gasolina baixou, e ele pegava e pagava, remunerava os estados com esses créditos tributários de 3,8 bilhões. E isso tudo era válido, o auxílio, até 31 de dezembro. Além disso, a PEC criou um auxílio de R$ 1.000 para os transportadores autônomos de carga. Caminhoneiro, todo caminhoneiro tinha direito. Também de 1º de julho até 31 de dezembro de 2022. Não apenas os caminhoneiros, como também taxistas. Todos eles tiveram direito a R$ 1.000 por mês. Já imaginou? 870 mil pessoas. O custo estimado em 5,4 bilhões. Foi incrível porque ficou provado. Tinha gente que nem carteira de motorista tinha e ganhou o auxílio do Bolsonaro. Aqui, para os motoristas de táxi, para esse do motorista de táxi foram mais 2 bilhões. A mesma coisa, 1.000 para cada um.
de 1º de julho a 31 de dezembro de 2022. Vocês estão vendo o que é comprar a eleição? É isso aqui, na cara dura. Né? Por fim, o texto concede uma suplementação orçamentária de 500 milhões ao programa Alimenta Brasil. Mais dinheiro para eles gastarem para comprar a reeleição. Com isso, o Bolsonaro, que estava com aquela aprovação horrorosa, quase veio a ganhar a eleição. Né? Aqui, ó, a emenda aprovada pelo Senado em 30 de junho instituiu um estado de emergência. Aquilo dali só pôde, a justificativa para essa PEC é que o Brasil vivia um estado de emergência. As pessoas estavam com a dificuldade no país estava tão grande, ou seja, ele estava assumindo que o governo dele estava tão grande que só com essa PEC é que poderia salvar a população. O país estava em estado de emergência. O estado de emergência foi declarado para contornar as vedações da legislação eleitoral, permitindo a criação e ampliação de auxílios sociais há poucos meses das eleições. Mas foi só isso? Não. Além do aumento do auxílio de 400 para 600, do voucher caminhoneiro no R$ 1.000, o auxílio para taxista de 200, depois atualizado, o auxílio gás, o repasse para a gratuidade do transporte público de idosos, mas tinha mais. A auditoria da Controladoria Geral da União identificou o Bolsonaro, fez o crédito consignado. Quem não se lembra disso? Até para negativado, você, especialmente para o pessoal do Bolsa Família, para tudo. Além deles terem aquele aumento, eles podiam pegar emprestado até R$ 2.400. Podia estar com o nome sujo, podia estar com... Era só chegar lá e pedir dinheiro para a Caixa. Então, empepinou a Caixa que, olha, aqui diz a CGU, identificou que 93% dos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil, que era o nome do Bolsa Família no governo Bolsonaro, foram feitos, preste atenção nisso, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. Entre o primeiro e o segundo turno, 93% dos empréstimos consignados. Quando eles perderam o primeiro turno, eles falaram, olha, vai lá e pega dinheiro. Vai lá e pega dinheiro. Esse tipo de crédito foi anunciado pelo ex-presidente Bolsonaro no segundo semestre, quando ele tentava se reeleger. 93% entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Isso é que é tentativa descarada de compra de voto. E aí a última tentativa dele de se reeleger era essa aqui. Foi o 8 de janeiro, o golpe, né? A tentativa de golpe de Estado que previa também o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do presidente do TSE, à época, o ministro Alexandre de Moraes. E, por fim, a partir daquilo tudo, o governo Bolsonaro deixou para o governo Lula 255 bilhões em despesas não pagas para 2023. As pessoas que ficam falando em compra de voto, foi a coisa mais descarada que esse criminoso fez para tentar se manter no poder. Além de compra descarada de voto, uma tentativa de golpe militar para uma virada de mesa. Portanto, não se iludam. Essa turma aí que quer voltar com Flávio Bolsonaro
Eles querem destruir o Brasil, continuar aquilo que o Bolsonaro deixou. O Brasil endividado em 255 bilhões, venderam a Eletrobras, venderam a distribuidora da Petrobras, o que faz com que o governo não consiga baixar o preço, porque não consegue. Antigamente, a Petrobras tinha distribuidora e ela botava o preço, baixava o preço da gasolina lá na refinaria, eles baixavam no posto e os outros postos tinham que seguir atrás. Hoje, não. Não tem mais a distribuidora da Petrobras. Quando você vê aquele símbolo da Petrobras em posto de gasolina, ali é da Vibra. É porque eles, além de venderem a distribuidora, permitiram que a Vibra mantivesse a marca da Petrobras, para iludir o povo de que aquele era um posto da Petrobras, até 2029. Então, você hoje olha lá um posto Petrobras e não é Petrobras, é Vibra. É Vibra. Porque, além de venderem a distribuidora, eles permitiram esse crime de deixarem usar uma marca. Não se empresta marca. Não se empresta marca. A valiosa marca Petrobras sendo usada pela Vibra. Por que a Vibra não usa a marca Vibra? Porque a marca Petrobras é poderosa no imaginário do brasileiro. E esses criminosos, Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, permitiram que eles ficassem usando a marca da Petrobras. Então, o que eles querem é isso: botarem o Flávio Bolsonaro para acabar de destruir, vender a Petrobras, privatizar a Petrobras, privatizar a Caixa Econômica, privatizar o Banco do Brasil, passar o Brasil no cobre, encher o bolso deles de dinheiro, comprar mais uns 100 imóveis aí em dinheiro ao vivo. Porque são ladrões, rachadinhas, criminosos que querem voltar ao poder. Por isso, a eleição deste ano é fundamental, porque se essas pessoas voltarem ao poder, adeus, Brasil, pode dar adeus. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.